Zacarias, capítulo 5. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Versículo 3. Semelhante ao tempo em que Israel saiu do Egito, levando consigo os costumes e práticas pagãs daquele reino, os hebreus retornaram para Canaã com Babilônia no coração. Havia necessidade urgente de uma reforma espiritual entre o povo, segundo o que estava escrito nas Escrituras Sagradas. Aquele rolo voante de tamanho incomum, contendo a maldição, simbolizava a urgência e a abrangência da mensagem. Ao cometerem ofensas uns contra os outros, furtar e contra Deus jurar falsamente, estavam transgredindo a lei de Deus e trazendo sobre si mesmos a maldição da desobediência. Como uma continuação da anterior, a sétima visão esclarece melhor a razão da maldição e o desejo de Deus de remover a iniquidade e a impiedade do meio de seu povo. A primeira maldição foi proferida contra Caim após assassinar o seu irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 11. Em direta oposição à lei de Deus, Caim rejeitou o apelo divino e seu ato criminoso deixou bem claro de que o caráter do Senhor, revelado nos 10 mandamentos, sempre foi conhecido até mesmo pela primeira família da terra. Zacarias viu a maldição proveniente da quebra da lei divina, algo que precisava ser visto por todos antes que suas obras testificassem o mesmo teor do primeiro homicida. Existe uma medida limite para a iniquidade, e o Senhor põe sobre ela uma tampa de chumbo, contendo os ventos da impiedade entre a terra e o céu, até que se complete o número dos que foram selados. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. O caráter santo de Deus, manifestado em sua santa lei, foi por séculos transmitido de geração em geração pelos lábios de Adão. Foi quando Enoque experimentou a paternidade pela primeira vez, quando seu coração ficou enternecido pelo amor de seu filho e por seu filho, que pôde melhor compreender o amor de Deus contido em suas palavras. Tornou-se fácil para ele rejeitar a impiedade que já se instalava na geração antediluviana, a fim de desfrutar da constante companhia de seu Pai do céu. A obediência era tão somente fruto de um relacionamento baseado no amor e na confiança. Enoque experimentou, mesmo em uma terra já manchada pelo pecado, o gozo que Adão e Eva sentiram quando caminhavam lado a lado com Deus no Éden. Por algum motivo, as gerações após Noé foram abandonando a antiga educação das primeiras gerações de Adão, esquecendo-se do Criador e do propósito de replicar as suas leis. Mesmo pela renovação da aliança com Abraão, Israel se deixou corromper com os pecados do Egito e houve a necessidade de gravar em tábuas de pedra o que haviam apagado de seus corações. Através da manifestação gloriosa de Deus, os 10 mandamentos foram entregues a Moisés, contendo os princípios que devem nortear a vida do cristão, e o povo foi instruído novamente a retornar ao método de ensino da família de Adão. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 ao 9. Como Enoque olhou para seu filho e nele viu um símbolo do amor de Deus, precisamos olhar para o Filho de Deus, a fim de compreendermos o amor de Deus contido em sua lei. Precisamos trazer a lembrança que foi por nossos pecados, ou seja, a quebra da lei de Deus, 1 João capítulo 3, versículo 4,
que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Não haverá desculpas para os transgressores no dia do Senhor. Antecipando a sua aparição, Cristo revelará diante de toda a terra as tábuas de sua lei em tamanho que todos possam ler, e não haverá um impenitente sequer que, olhando para si, não admita: isto é a impiedade. As mesmas vestes de pureza com que Josué foi vestido lhes foram oferecidas com constantes rogos, e todas as oportunidades rejeitadas passarão como um filme em suas mentes perturbadas pela certeza da iminente maldição. Não se arrependeram, nem confessaram a Jesus as suas iniquidades, e terão de suportar por um tempo a terrível angústia que palavra alguma pode descrever. Mas este tempo ainda não chegou, amados. Louvado seja Deus por sua longanimidade, que espera, quem sabe, pela minha e pela sua inteira rendição. Existem 3 mensagens angélicas sendo erguidas bem alto, com palavras que possam ler até quem passa correndo. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Qual tem sido a nossa resposta frente a este tempo estendido de graça? Que pelo poder do Espírito Santo sejamos encontrados por Jesus como Enoque, andando com Ele porque o amamos. E disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Vigiemos e oremos. Bom dia àqueles que amam a Deus. Rosana Garcia Barros.